Algo me vigia em minha torre de observação de incêndios. Olá, sejam bem-vindos a Candlehead. No relato de hoje, contarei uma experiência que aconteceu com um guarda florestal, que, em uma noite, foi visitado por algo que desafia as leis do universo. Portanto, se acomodem na escuridão de seu quarto e me acompanhem nessa história. Eu não deveria estar trabalhando na torre naquela semana. Foi um favor, um buraco na escala. Aquele tipo de pedido: "Ei, você consegue cobrir só 2 noites até conseguirmos alguém lá?" Eu disse sim, porque passei a maior parte da minha vida adulta dizendo sim para o parque de alguma forma. E porque a torre faz sentido para mim. A rotina, as listas, o jeito como o mundo se reduz a clima, visibilidade e um rádio que funciona ou não funciona. A torre estava tecnicamente desativada, o que soa dramático até você perceber que só significa que o orçamento seguiu adiante. As escadas ainda eram firmes, a passarela intacta, as janelas limpas o suficiente para ver a fumaça. O rádio ainda tinha energia se você alimentasse o gerador e mantivesse a bateria carregada. Era o tipo de lugar que você podia fingir que estava abandonado enquanto ainda era mantido, porque ninguém queria ser a pessoa que admitiu que deixou tudo acontecer. Cheguei lá no fim da tarde com uma mochila, uma garrafa térmica e uma prancheta. O sol estava baixo o suficiente para deixar o topo das árvores cor de cobre. Da cabine dava para ver todo o fundo do parque, cordilheiras se dobrando umas sobre as outras, cortada por sombras longas e algumas cicatrizes claras, onde incêndios por raios tinham queimado anos atrás. A torre rangia com o vento, como todas as torres. Não um rangido perigoso, só o som da madeira e do metal lembrando que são altos. Por dentro, tudo cheirava poeira, resina de pinheiro e café velho. Havia uma folha plastificada presa perto dos rádios com 3 tópicos em negrito: "Não solicite assistência em frequências não monitoradas. Se você tiver perdido, permaneça no local. Use o telefone de emergência ou ligue para 190. Se ouvir uma voz orientando você a sair da trilha, não responda." Alguém tinha sublinhado a última frase 2 vezes, com tanta força que marcou o plástico. Lembro de ter dado um meio sorriso quando vi aquilo. Não porque fosse engraçado, mas porque era estranho precisar escrever algo assim. Parecia superstição em um trabalho que funciona à base de listas e protocolos. Fiz meu primeiro contato com a central. Informei localização, clima e que tinha visão clara da encosta sul. Eles registraram. Pediram para ligar de novo às 9 horas. As primeiras horas foram tranquilas. Fiz café num fogareiro pequeno. Preenchi um livro de registros que ninguém lê, a menos que algo dê errado. Observei a luz desaparecer. A floresta abaixo virou uma massa escura única, com apenas a estrada de serviço cortando uma linha fraca no meio. O rádio da torre era um modelo portátil antigo, encaixado no carregador perto da janela. Alguém tinha enrolado fita isolante preta na base da antena, e o corpo tinha um arranhão em forma de meia-lua no canto inferior esquerdo, como se tivesse caído em uma pedra anos atrás e nunca tivesse sido consertado. O adesivo da frente estava tão desbotado pelo sol que mal dava para ler, mas se você inclinasse do jeito certo, dava para ver as letras escritas à mão: Lookout 3. Por volta das 8h30, o rádio chiou e estalou de um jeito que fez meus ombros se erguerem automaticamente. Você não ignora esse som. Não ali. Lookout 3, central. Você me copia? Apertei o botão. Copio, pode falar. Houve uma pausa, então a central voltou. Tivemos um tráfego estranho mais cedo. Não na nossa frequência principal. Só avisando, caso você ouça. Olhei para a folha plastificada ao lado do rádio. Define estranho, perguntei. A voz da central soava cansada. O mesmo operador com quem eu já tinha falado centenas de vezes. Aquele tipo que soa calmo mesmo quando tem um acidente na estrada e alguém gritando ao fundo. Frequência não monitorada. Alguém pedindo ajuda de um guarda florestal, usando a palavra torre. Meu estômago se apertou um pouco. Alguém sabe que existe uma torre aqui? É, disse a central. Provavelmente jovens, ou alguém com um rádio antigo. Você não deve responder nada que não venha de nós. Se ouvir, registre, só isso. Olhei para a frase sublinhada e senti o sorriso desaparecer. Copiado, respondi. Não vou interagir. E eu falava sério. Às 9 horas liguei com a atualização. O vento tinha aumentado, temperatura caindo, visibilidade ainda boa. Copiado, disse central. Se ouvir algo em comum, não responda. Não saia da torre. Os guardas estão com a equipe reduzida. Copiado. Lembro de olhar para as escotilhas das escadas depois disso. A sombra da torre cortando a passarela ao luar. Lembro de pensar sem motivo lógico algum que seria fácil descer só para conferir o perímetro, provar para mim mesmo que não tinha nada lá fora. Não fiz isso. Tranquei a escotilha.
como sempre faço em estruturas antigas, porque evita que o vento bata. Coloquei a lanterna ao lado do livro de registros, sentei na cadeira junto à janela e ouvi a torre ranger. Às 10h17, o rádio chiou de novo, mas dessa vez não era central. Nenhum indicativo, nenhum prefixo correto, só um clique suave seguido de uma voz fina no meio da estática. Guarda! Congelei com o café a meio caminho da boca. Não toquei no botão de transmissão. A voz veio de novo, um pouco mais clara. Guarda, eu preciso de ajuda. Suava como um homem tentando conter o pânico, respirando rápido demais, palavras cortadas, aquele tipo de voz que você ouve pouco antes de alguém fazer algo estúpido. Fiquei encarando o rádio como se ele fosse morder. A folha plastificada estava ali, no canto da minha visão. O aviso sublinhado parecia apontar diretamente para mim. Não responda. Fiquei imóvel. A voz na frequência não monitorada tentou de novo. Acho que estou na trilha 6. Estou perdido. Não consigo achar a saída. Central, você me copia? A trilha 6 ficava no fundo do parque. Não era mais movimentada, mas também não era obscura. Pessoas se perdiam ali o tempo todo achando que era fácil. O polegar pairou sobre o botão de transmissão e parou. Eu disse a mim mesmo que podia ligar para a central. Era o procedimento correto. Registrar, deixar alguém com autoridade decidir se era real. Peguei o rádio da frequência principal. Antes que eu apertasse o botão, a voz da frequência não monitorada voltou, mais baixa agora. Eu consigo ouvir você aí em cima, por favor. Minha garganta secou. Dava para ouvir a torre, o gerador, o vento. Mas ouvir você aí em cima fez parecer que havia uma conexão entre nós que não tinha nada a ver com o rádio. Chamei a central. Central, Lookout 3. Pode falar. Respondeu imediatamente. Alerta agora. Estou recebendo tráfego numa frequência não monitorada. A pessoa diz estar perdida na trilha 6. Diz que consegue me ouvir aqui em cima. Houve uma pausa, então a central voltou, mais baixa. Não interaja. Vamos enviar uma equipe para verificar os acessos da trilha 6. Permaneça na torre. Confirme que está seguro. Estou seguro, respondi. Escotilha trancada. Copiado. Não saia, não responda. Coloquei o rádio de lado. Na frequência não monitorada, a voz mudou. Ficou plana por um segundo, como se a emoção tivesse desaparecido. Então disse, com a minha voz: Lookout 3, Central. Meu estômago despencou do mesmo jeito que quando eu era criança e um carro rodou no gelo bem na minha frente. Não era uma gravação perfeita, era fina, de rádio, mas era o meu ritmo, minha respiração, o pigarro que faço sem perceber antes de falar. O rádio instalou de novo e a minha própria voz repetiu: Pode falar. Eu não me mexi, mal consegui respirar. A frequência não monitorada continuou, como se estivesse treinando. Minha localização, leitura do clima. Pegava frases soltas, costurando tudo como um fantoche. Peguei o rádio da torre e abaixei o volume até quase não dar para ouvir. Não desliguei, não consegui. Desligar parecia pior, como fechar os olhos quando você sabe que algo ainda está ali. Escrevi no livro de registro com a mão tremendo. 22h17. Tráfego não monitorado. Voz masculina. Trilha 6. Imitou meu indicativo e a fala da central. Sublinhei e imitou 2 vezes, forte o bastante para rasgar o papel. A torre rangeu. O vento subiu e caiu. Então ouvi algo que não era o rádio. Uma batida. Não na escotilha, na base da torre, bem lá embaixo. Uma batida pesada, metal contra madeira. Levantei tão rápido que a cadeira arrastou. Me inclinei em direção à escotilha, ouvindo. Outra batida. Então, fraca, uma voz subiu pela escada, como alguém embaixo falando com cuidado. Guarda! Minha pele se arrepiou. Não deveria haver ninguém lá embaixo. A estrada de acesso é fechada à noite. Há placas, a câmera, mesmo que antiga. Fui até a janela e olhei para baixo. A base da torre era uma forma preta entre as árvores ainda mais escuras. A luz da lua mal chegava ao chão. Não vi ninguém. Então a voz veio de novo, diretamente debaixo da torre, e soava como a central. Lookout 3, desça, precisamos de você. Minha boca ficou dormente. A central nunca mandaria alguém sair da torre à noite por causa de um campista perdido sem enviar uma equipe. Nunca usaria aquele tom, urgente e casual ao mesmo tempo. Peguei o rádio da frequência principal. Central, Lookout 3, disse forçando a voz firme. Confirma que não enviou ninguém à base da torre. A resposta veio instantânea, e havia algo na voz da operadora que eu nunca tinha ouvido antes. Tensão. Negativo, disse ela. Nenhuma equipe na sua localização. Permaneça na torre. Não abra a escotilha. Enquanto falava, a voz de baixo sobrepôs,
Abra a escotilha. Mesmas palavras, mesmo ritmo. Não pelo rádio, pelas escadas. Era como se a própria torre estivesse transmitindo. Me afastei da escotilha até minhas costas baterem na parede oposta. A central continuou, mais rápida agora. Me escute! Não responda a nenhuma voz que não esteja neste canal. Não abra a torre. As equipes estão a caminho da estrada de acesso. Você entendeu? Entendi. Respondi, mas minha voz saiu fraca. Lá embaixo, as batidas recomeçaram, lentamente, pacientes. Batida, pausa, batida. Como se soubesse que eu estava contando. A frequência não monitorada sibilava ao fundo, mesmo com volume baixo, e através dela ouvi minha própria voz sussurrando: por favor. Não sei o que me fez ceder. Já revivi a parte seguinte 100 vezes e ainda não consigo apontar o mesmo exato em que minha cabeça quebrou. Não foi uma decisão súbita. Foi como uma pilha de pequenas justificativas até que eu não conseguisse mais ver o precipício. Talvez alguém estivesse realmente ali embaixo. Talvez um trilheiro tivesse encontrado a torre e tivesse apavorado. Talvez a central estivesse errada. Talvez se eu só abrisse um pouco e chamasse, tudo se esclarecesse. Talvez a folha plastificada fosse outra coisa. Talvez eu estivesse exagerando. Odeio admitir, mas havia outra coisa. A voz de baixo soava como a do meu irmão. Meu irmão mais novo morreu há 3 anos. Acidente de carro. Lugar errado, hora errada. Motorista bêbado. Eu não ouvi a voz dele há muito tempo. Não de forma clara, sim a memória se distorcer. Lá de baixo, pelas escadas, veio a voz dele, pequena, como se estivesse tentando não me assustar. Ei, tá frio. Meus olhos arderam. Caminhei até a escotilha como um sonâmbulo. A central ainda falava no meu ouvido, mas parecia distante, como uma TV em outro cômodo. Destranquei a escotilha. No instante em que a trava girou, as batidas pararam. O silêncio que se seguiu não foi dramático, foi só vazio. Abri a escotilha a um palmo e espreitei a escada. Escuridão, um cheiro fraco de madeira úmida e ferrugem antiga. Não vi ninguém. Não ouvi respiração. Então, a meio caminho da escada, ouvi de novo o estalo de rádio. Mas não vinha do rádio da torre. Vinha do próprio ar, como estática. E a voz do meu irmão disse, suave: vamos. Abri a escotilha totalmente. O ar frio que subiu estava errado. Não era só o ar da noite. Cheirava azedo, como pelo molhado e algo metálico. Recuei, mão na lanterna. A voz da central ficou afiada. Lookout 3, o que você está fazendo? Confirme que está na torre e que a escotilha está trancada. Eu menti. Na torre, disse. Escotilha trancada. As palavras tinham gosto de metal. Não sei por que menti. Talvez porque parte de mim já soubesse que eu estava prestes a fazer algo que não teria explicação. Peguei a lanterna e desci para a escada. A torre gemeu quando meu peso mudou. Cada degrau parecia entrar em um ar mais denso. A escuridão apertava ao redor do feixe da lanterna, tornando-o fraco. O corrimão de metal estava gelado sob minha mão. Na metade do caminho, a luz pegou algo num degrau. Uma faixa de fita refletiva. Fita de marcação de trilha do parque. Ela estava colada no metal, como se alguém tivesse pressionado ali. Eu parei, o coração disparou. Aquela fita não deveria estar dentro da torre. Ninguém sobe até aqui e começa a arrancar marcações das árvores. A voz de baixo não me apressou, só disse paciente. Quase lá. Continuei. Na base, a plataforma da torre ficava aberta para o ar. Dali você pisa no chão. Terra batida e agulhas de pinheiro. O feixe da lanterna varreu os suportes, a velha caixa de manutenção, o poste onde ficava o extintor. Nenhuma pessoa, nenhum carro, nenhuma pegada recente. Fiquei ali, sentindo a noite me pressionar de todos os lados. Guarda? Chamei, e minha voz soou alto demais. Nada respondeu. Então lá de cima, o rádio da torre estalou fraco pela estrutura. E com a minha voz disse: aqui! A mesma palavra veio das árvores, à minha esquerda, no exato mesmo instante. Aqui! Como 2 alto-falantes tocando a mesma gravação. Meu estômago despencou tanto que quase engasguei. Recuei em direção às escadas. A lanterna captou o movimento de 2 troncos. Não uma forma inteira, só um ajuste, algo alto mudando o peso. Apontei a luz completamente e vi. Estava ereto, mas não em pé como um homem. Parecia montado errado, magro demais, comprido demais, braços longos conjuntos demais. A cabeça não tinha chifres, nem um crânio limpo como em filmes baratos. Era como a pele esticada sobre algo pontudo,
Relevo sob a superfície, uma boca fora do lugar, esticada mais do que deveria. Ou pior, eram os olhos. Não brilhavam, não eram claros. Eram reflexos opacos e úmidos no feixe da lanterna, como pedras no fundo de um riacho. Ele não avançou correndo. Deu um passo à frente, silencioso e confiante, encurtando a distância de um jeito que meu cérebro não conseguiu calcular. Eu virei e corri. Subi as escadas de 2 em 2, botas batendo no metal. Minha mão tremia um tanto que quase perdi o corrimão. Atrás de mim, algo se movia pelo mato sem fazer barulho, como se soubesse exatamente onde pisar. Subi 5 degraus antes de ouvir um som seco, como um estalo da garganta, logo abaixo da torre. Perto demais. Olhei para baixo sem querer. Ele já estava no primeiro patamar, subindo sem pressa, membros longos dobrando do jeito errado. A lanterna iluminou sua mão nos corrimão. Mãos como feixes de galhos, dedos longos demais, juntos demais, apertando como grampos. Disparei para cima, os pulmões queimando. A torre rangeu em protesto, como se odiasse fazer parte daquilo. Cheguei à plataforma da escotilha e empurrei a tampa, me arrastando para dentro. O ombro bateu na armação, a dor desceu pelo braço, mas eu não liguei. Coloquei um joelho na cabine e me estiquei para fechar a escotilha. E algo me acertou. Não foi um agarrão, foi um golpe. Um rasgo rápido e frio nas minhas costas, por cima da camisa, como arrastar um punhado de pregos tortos da omoplata até as costelas. A dor nem veio na hora. Foi calor, choque, e um fôlego que virou um som que eu nem reconheci como meu. Caí para frente dentro da cabine, bati as mãos no chão e chutei para trás. A escotilha caiu como um baque. Então a dor veio de vez. Me levantei cambaleando e tentei trancar. Não alinhava. Minhas mãos tremiam demais. Abaixo de mim, a escotilha foi empurrada uma vez, de leve, como se algo a testasse. Depois de novo. Joguei meu peso sobre ela e finalmente a trava fechou com um clique metálico. Encostei as costas na parede oposta e senti a umidade se espalhar sobre a camisa. Os arranhões ardiam a cada respiração. A central ainda estava no rádio, agora com pânico na voz. Lookout 3, responda! Responda agora! Sob meus pés, outra voz repetiu exatamente as palavras dela meio segundo depois, com o mesmo tom, tão perfeito que fez meus dentes doerem. Apertei o botão da central. Está na torre, disse em pedaços de frase. Imita vozes. Entrou na escada. Ele... Minha voz falhou quando minhas costas espasmaram. A central não perdeu tempo perguntando o que era. Fique longe da escotilha. Faça barricada se puder. A equipe chega em 2 minutos. A escotilha bateu de novo, mais forte. Um som como unhas ou garras arrastando na madeira. Meu estômago revirou. Minhas costas queimavam. Eu sentia gosto de cobre na boca. Arrastei a cadeira pesada e empurrei sobre a escotilha. Depois peguei a mesa pequena e a travei contra a cadeira. A torre tremeu levemente. E pela primeira vez percebi que a coisa não estava só testando a escotilha. Ela estava colocando peso na torre, como se estivesse subindo pela estrutura. As janelas vibraram. A passarela do lado de fora fez um ping metálico, suave quando algo pisou nela. A lanterna captou uma sombra passando pela janela. Alta, magra demais. Recuei até bater na parede, minhas costas gritando, quase apagando de dor. O rádio guinchou como estática. Não a central, a outra frequência. E então, com a minha voz bem no alto-falante ao lado do meu ouvido, disse suavemente: desça. A janela atrás de mim bateu uma vez, como se algo tivesse tocado com um nó dos dedos. Depois de novo, mais forte. Vi o contorno pressionar o vidro por um instante. Não um rosto claro, só a sugestão daquela boca esticada e da cabeça irregular. O vidro arqueou. Não quebrou, mas flexionou o suficiente para me lembrar o quão antigo era. A coisa lá fora não se apressava. Ela batia, esperava, batia de novo, como se soubesse que o tempo estava do lado dela. A central continuava falando, pedindo para eu aguentar, dizendo que os faróis já estavam na estrada, que estavam quase lá. Eu acreditei. Então a voz do outro lado do vidro falou de novo com a voz do meu irmão, pequena e fria. Eu estou com medo. Aquilo quase me pegou, não vou mentir. Minha mão se moveu em direção à escotilha sem permissão, um reflexo de uma vida inteira ajudando quem pede socorro. Eu me impedi mordendo a parte interna da bochecha de sentir sangue. As batidas na janela pararam. Por alguns segundos, a torre ficou silenciosa, exceto pela minha respiração, o estalo distante dos rádios e o gotejar lento de algo quente sobre minha camisa. Então algo raspou no telhado, devagar, como unhas sendo arrastadas no metal.
O som cruzou o teto inteiro e parou bem em cima da minha cabeça. Olhei para cima sem querer. O teto era fino. Se algo pesado sentasse ali, a cabine sentiria. A torre gemeu, fundo, como se estivesse respirando. Então a escotilha bateu de novo por baixo da barricada. 2 direções. Ela estava no teto e embaixo do chão. Ou queria que eu pensasse isso. Então faróis varreram as árvores lá embaixo com uma luz branca. Um carro do parque. Outro. O canal da central explodiu em vozes, identificações, ordens, urgência humana real. O arranhão no telhado parou imediatamente. As batidas cessaram. A pressão na escotilha diminuiu. Por um instante frágil, achei que tinha acabado. Então, pela frequência não monitorada, com a voz exata da central, veio uma instrução calma. Equipes, sigam fora da estrada. Sigam a voz. Ouvi um guarda hesitar no canal principal. Central confirma? A central respondeu seca, real. Negativo. Permaneçam na estrada. Não sigam nenhuma voz. Então, como se estivesse se divertindo, a outra frequência repetiu a negativa com a voz dela, mas com leve distorção, com um sorriso escondido. Prossigam. Um dos carros virou o farol para a linha das árvores, e por um segundo vi a forma à beira da luz. Alta, magra demais. Meio escondida, como se não quisesse ser visto por completo. Então recuou para a mata e a escuridão a engoliu. Os guardas ficaram na estrada, não perseguiram. Vasculharam a área, não encontraram nada e mandaram ficar na cabine até amanhecer. Quando o dia clareou, me desceram da torre com 2 pessoas de cada lado, como se eu fosse o frágil. No meio do caminho, minha camisa estava seca e rígida contra as costas. Cada passo fazia os cortes queimarem de novo. Na base, um dos guardas perguntou: "Você bateu em alguma coisa?" Balancei a cabeça uma vez, porque não sabia como responder sem parecer louco. Mais tarde, no escritório do parque, tentei explicar de um jeito que não soasse como surto. Falei de interferência de rádio, de trotes, de um animal sob a torre. A funcionária mais velha atrás do balcão não riu. Ela deslizou um fichário até mim, aberto numa página claramente muito lida. Relatórios de incidentes, datas, frequências, notas sobre imitação e canais não monitorados. No fim da página, uma frase sublinhada 2 vezes. Se usar a sua voz, ela já te tem. Mesmo assim me mandaram para atendimento médico, como fazem quando o papel começa a cheirar a responsabilidade legal. A enfermeira não perguntou muito, só pediu para eu virar, levantou minha camisa com cuidado e ficou quieta por um segundo. Você teve sorte, disse. Limparam os cortes, enfaixaram em tiras longas e disseram para observar sinais de infecção. Minha camisa foi para um saco plástico, como evidência. Dirigi para casa tenso, tentando não me mexer, porque qualquer movimento puxava as linhas cruas sobre a gaze. Parei de ser voluntário na semana seguinte. Não por medo da floresta em geral. Consigo andar numa trilha de dia como qualquer um. Parei porque aprendi algo que não dá para desaprender. Existem regras lá fora que não têm a ver com ursos, clima ou desidratação. São regras sobre o que acontece quando você pede ajuda do jeito errado, no canal errado, no lugar errado. E tem mais. Tem um detalhe que nunca contei a ninguém do parque, porque não quero ver a expressão no rosto deles. Algumas noites depois da meia-noite, finalmente dormi na minha própria cama. Acordei exatamente às 2h17 da manhã. Não aquele despertar lento de um sonho. Foi o tipo em que você abre o olho já tenso, como se seu corpo tivesse ouvido algo antes da mente. Minhas costas doíam sob os curativos. Eu sentia as crostas puxarem a cada respiração funda. O apartamento estava silencioso, sem carros, sem vizinhos. O aquecedor fez um clique e parou. Então eu ouvi, não de fora, de dentro do quarto, um estalo suave de estática, como um alto-falante acordando. Um clique. Minha garganta fechou. Sentei tão rápido que o lençol se enrolou nas pernas. O som veio de novo, mais claro. Estática. Depois aquele squelch controlado, como alguém apertando e soltando o microfone. Não era meu celular. Ele estava na cômoda, escuro, carregando. Acendi o abajur. A luz encheu o quarto, normal, e por meio segundo meu cérebro tentou se acalmar. Então, vi o brilho verde, um retângulo fraco e doentio de luz vindo da fresta sobre a porta do quarto. Meu coração começou a bater tão forte que minha visão pulsou. Saí da cama e fui mancando até a porta, descalço, em silêncio, prendendo a respiração como se isso importasse. Abri a porta. O corredor estava iluminado só pela luz noturna da cozinha. O brilho do chão não vinha dela, vinha da sala. Segui devagar, como quem se aproxima de uma armadilha que já consegue ver. Sobre a mesa de centro,
colocado com cuidado, estava o rádio da torre. Reconheci na hora, não pelo modelo, mas pela fita isolante preta na base da antena e pelo arranhão em meia-lua no canto inferior esquerdo, o mesmo que fazia o rádio ficar torto no carregador da cabine. E preso na lateral, liso como uma etiqueta, havia um pedaço de fita refletiva de trilha. Eu não toquei, só fiquei ali, encarando o rádio como se fosse um animal vivo. O alto-falante estalou de novo. Clique. Então, a minha própria voz saiu dele, paciente e calma, do jeito que uso quando tento acalmar alguém. Lookout 3, você me copia? Recuei até as costas baterem na parede, puxando os curativos com dor suficiente para me fazer sibilar. O rádio clicou outra vez. Dessa vez não era a minha voz, era da central. Firme, oficial, convincente. Confirme que você está seguro. Fiquei ali, descalço, tremendo, olhando para um rádio que não deveria estar no meu apartamento, e percebi algo que gelou meu estômago. Não era só imitação, não era só uma frequência. Ele sabia onde ficava a torre, ele sabia onde eu morava, e sabia exatamente quais palavras me fariam responder. Eu não respondi, mal respirei, andei de costas até o quarto, fechei a porta e tranquei como se isso significasse algo. O rádio continuou falando na sala, trocando de voz a cada poucos segundos. A minha, a da central, a do meu irmão. Fiquei no quarto até o amanhecer, ouvindo através da parede como se fosse um invasor andando pela casa. Às 6h41 da manhã ficou quieto. Sem estática, sem clique, só silêncio. Quando finalmente abri a porta, o rádio tinha sumido. Nenhuma marca na mesa, nenhuma fita, nenhum pó mexido, nenhum sinal de que já esteve ali, exceto por uma coisa. No chão de madeira, em frente à mesa de centro, exatamente onde o brilho verde tinha se espalhado, havia uma única tira de fita refletiva colada ao piso, como uma migalha, apontando para a porta da frente. Nada mais foi relatado por este guarda. Após todo o incidente, ele se afastou de seu cargo. Amigos próximos dizem que ele se mudou para uma cidade distante da floresta, e que mal entra em contato com eles. Porém, sempre que conversam, ele diz a mesma coisa. Ele conta que a criatura ainda está atrás dele, e que caça qualquer um que atenda seu chamado. Portanto, se ouvir algo exclamando por ajuda no meio da noite, cuidado, pois ela pode estar de olho em você agora. Até o próximo vídeo.